Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta primeira sexta-feira do mês, invoquemos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, para acolher em nosso coração o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 11, versículo do 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendia e os que comprava no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matar Jesus. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passava, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, e acreditar que já o recebeste, acontecerá. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tivestes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e minhas amadas, hoje é o dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e o evangelista Marcos nos relata que Jesus, depois de ter sido aclamado pela multidão, entra no templo de Jerusalém e observa tudo. Mas como já era tarde, ele seguiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, ele volta de Betânia e viu uma figueira. E Jesus sentiu fome e se aproxima para ver se encontra algum fruto. Nós podemos perceber que este relato nos fala do verbo ver. Jesus vê. Jesus sente fome e se aproxima para ver se encontra algum fruto, mas não o encontrou. Pois bem, meus irmãos, esta figueira, com muitas folhas, pode sermos nós que nos apresentamos bonitos, mas não estamos dando os frutos da perseverança, do amor e da solidariedade. Não basta vivermos na superficialidade,
Precisamos ser pessoas de atitudes concretas, pois podemos perceber que Jesus chega em tempo inesperado, como chegou perto da figueira e não encontrou frutos. E Jesus dá uma sentença à figueira, que ninguém coma mais de seus frutos. É preciso sermos servos vigilantes, para não acontecer como aconteceu com a figueira. Depois de passar pela figueira, Jesus entra no templo sagrado. Jesus também teve sentimento de ira, e ao ver que sua casa, lugar de oração para todos os povos, estava sendo um lugar de exploração, e quem eram as vítimas? Os pobres, as pessoas de todos os lugares do mundo que vinham fazer suas ofertas votivas a Deus. Mas era exploração por parte dos comerciantes e dos poderes políticos e religiosos. Se aproveitava para cobrar caro pelos tributos, e hoje trazemos para a nossa realidade atual. O que Jesus faria cegando em nossos templos revestidos de belas mosaicos, bem alinhadas, mas tantos famintos sem moradia, sem emprego, sem saúde, endividados por um sistema capitalista? O que Jesus faria? Será que ele não iria expulsar todos os que estão contra os projetos de Jesus? Irmãos, precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: o que estamos fazendo para contribuir com o projeto de Jesus? Estou sendo luz na vida de meus irmãos? Precisamos ser como os discípulos que escutaram tudo o que Jesus disse. Quantas vezes Jesus ensinou aos discípulos que Deus não quer sacrifício, mas a misericórdia? Muitas vezes poderemos sentir nossa fé fraca, mas devemos lembrar que Jesus disse para os discípulos: tenha fé em Deus, e Jesus ainda confirma que se tivermos fé, poderíamos dizer a esta montanha: levanta-se e atira-se ao mar. Meus queridos, quais as montanhas que devemos jogar ao mar? A montanha do individualismo, egocentrismo e maledicência. Jesus nos ordena a fazer sem duvidar no coração, mas acreditar que tudo se realizará. Meus irmãos, nós pedimos muitas coisas boas a Deus, queremos tudo de bom. Já fizemos esse pedido para sermos libertos daquilo que nos impede de sermos bons cristãos, que dão bons frutos? Lembrando que Jesus nos disse que tudo que pedirmos rezando, precisamos crer e agradecer, pois muitos ainda não reconhecem esse grande mistério e ficam esperando receber para agradecer. Porém, Jesus é bem claro quando nos ensina que devemos crer que já o recebemos. Quem ainda não fez essa experiência, faça. Jesus também nos ensina, quando estivermos rezando, devemos perdoar nossos irmãos, para que nosso Pai do céu nos perdoe. Só para refletir, somos homens e mulheres frágeis. E quem ainda não se sentiu ofendido por alguém? E quem de nós ainda não feriu o coração do nosso bom Deus? Para alcançarmos esta graça do perdão, oremos juntos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amém? E um abençoado dia com saúde, paz e alegria.